Cirurgiões, tudo bem com vocês? Voltei para a gente dar continuidade nos nossos assuntos de emergências médicas e hoje eu vou falar para vocês sobre reações alérgicas na odontologia, tá bom? A diferença entre o susto e a tragédia é o preparo. Então, simplificando, se você estiver preparado, não vai ter nenhum problema mais grave. Vem comigo e vamos para nossa quinta aula. Ah, doutor, mas isso não é nem tão importante. Alergia é uma manchinha, uma coisinha assim bem tranquila que a gente manda o paciente para casa e resolve. Você tá de brincadeira, meu amigo? Eu tô aqui para te mostrar que não é exatamente isso, tá bom? A realidade é o seguinte, cara. Todo mundo acha que alergia é aquela coisinha leve, aquela coisa tranquila, né? O paciente vai dar uma tossidinha ali, vai inchar um pouquinho a mão, vai acontecer alguma coisinha, mas não é, cara. É algo totalmente fora da curva, algo muito perigoso. Quando seu paciente começar a tossir, a inchar o rosto e ele começar a ter uma falta de ar na sua cadeira, você vai entender que a anafilaxia não é nada muito simples, não é nada muito tranquilo, tá? Se você não estiver preparado, você vai se fuder e vai matar a gente. Você vai, porque aí é sua responsabilidade, mas não sou eu que não sabia da alergia, nem o paciente, mas você vai matar a gente porque você não está treinado para resolver isso, entendeu? Então, por isso que é importante vocês entenderem, tá? Então, o que você vai dominar nessa aula, galera? Você vai reconhecer os sinais de alertas em segundos. O paciente começou a ter a crise, você vai saber o que está acontecendo, certo? Você vai executar protocolo de emergência com confiança. Você sabe que o que você está fazendo ali é algo realmente necessário, você não está inventando, não está tirando da sua cabeça, é algo que pode salvar a vida do seu paciente. Você vai aprender a diferenciar as reações que são leves das reações que são graves, tá? Vai prevenir a maioria dessas reações e salvar a vida quando se torna extremamente necessário, tá bom? Então, vou falar para vocês sobre os tipos de reações alérgicas, da leve até a mais grave, tá? Como é que eu vou entender que meu paciente está no grau leve ou ele está no grau mais grave, Kleber? Ó, os sinais clínicos da mais leve, urticária, coceira localizada, o paciente vai começar a ficar vermelhidão ali na pele, tá? E nesses casos de mais leve, Kleber, o que eu faço? Qual que é a minha conduta? Ó, você vai suspender o agente causador. Ah, foi a articaína que eu estou utilizando que deixou isso, deu uma coceirinha e ficou vermelho, suspende, tá? Você vai parar o atendimento lá na hora, obviamente, e vai entregar para o seu paciente que você é um cara que está preparado, tem na sua maletinha um anti-histamínico, tá? Para ele já tomar, beleza? E vai ter uma observação contínua. Dá o anti-histamínico, espera, deixa ele na sua cadeira esperando. Caso você veja que ela não evolua de leve para moderada, comece a resolver, aí você pode até dispensar esse paciente. Temos o tipo então moderada, né, que é um edema, um inchaço visível, uma falta de ar ali mais leve, coraçãozinho acelerado, a ansiedade desse paciente começa a ficar, porque quando tem um ataque cardíaco, a ansiedade costuma vir junto, o paciente já começa a ficar mais ansioso, mais acelerado. O que você vai fazer? Qual que é a sua conduta? Então, você é um cara preparado, que tem oxigênio aí no seu consultório, então vai dar um O2 suplementar nesse paciente, vai utilizar o antihistamínico, só que você está preparado endovenosamente, então que o efeito é mais rápido, vai observar a evolução desse paciente e vai se preparar para caso venha um agravo, esse paciente ele vire uma anafilaxia, que já é o tipo, né, grave desse paciente. Ele vai ter um edema severo na glote, ele vai começar a ficar sem ar, está começando a fechar a garganta, aí é problema, tá? Isso aí a gente já está entrando na anafilaxia em si, tá? Broncos, espasmo severo, hipotensão grave e a perda de consciência em si, tá? O que você tem que fazer, o que você tem que ter no seu consultório de mais importante, que é a adrenalina. A adrenalina você vai salvar vidas nessa dosagem que está aí no slide para vocês, eu vou colocar na tela. Chama o imediato e aí suporte de vida de maneira avançada. O suporte de vida avançada para você não perder esse paciente na sua cadeira e virar notícia na sua cidade. E lembre-se que a progressão lá naquela primeira parte da tabela da leve para grave pode acontecer em minutos. Então você vai monitorar de forma contínua e você tem que estar pronto já com a maletinha aberta, que ele está evoluindo leve, moderado, grave. Tem que estar com a maletinha pronta, com adrenalina,
para caso o pior aconteça, para caso esse paciente fique grave. E se ele não melhorar na leve, alô SAMU, já pode ir vindo que o paciente aqui, eu vou cuidando dele até vocês chegarem, beleza? Protocolo de conduta imediata. O que você vai fazer? Qual que é o passo a passo? Claro, o paciente começou a ter uma reação alérgica ali na minha cadeira. O que eu tenho que fazer? Você vai parar o procedimento, independente de qual parte do procedimento você esteja. Posiciona esse paciente com dispneia, você vai manter ele sentado ou semi-sentado, tá? Isso vai causar uma facilitação na respiração desse paciente, tá? Com hipotensão, posição supina, pode elevar as pernas para que haja um retorno venoso desse paciente, tá bom? Então, dispneia tem o paciente está sem ar, senta ele para liberar as vias aéreas. Se o paciente está com hipotensão, deita e levanta as pernas, tá? Você tem que saber identificar qual é um desses dois casos. Aplica adrenalina. Adrenalina é o que salva a anafilaxia. Vamos até comentar mais um pouquinho sobre ela. Não hesite em aplicar adrenalina, certo? Fornecimento de oxigênio. Você tá vendo a importância de você ter um oxigênio no seu consultório, né? Você vai manter as vias aéreas pérvias, afrouxa as roupas do paciente. Se ele estiver com a roupinha e ter os botões mais apertados, tira, afrouxa, deixa ele dar uma respirada melhor e você vai monitorar essa respiração desse paciente, vendo se ele está respirando normal, tranquilo, como é que está a respiração dele. Secretárias já sabem, se você tem uma equipe treinada, SAMU, e você vai reforçar o tratamento, tá? Se você tiver disponível ali um corticóide EV, do venoso, né, um antihistamínico, você vai aplicar, tá? Não só a adrenalina que pode salvar a vida, mas você já vai começar a fazer sua parte. Óbvio que tudo isso você vai passar para o pessoal do SAMU. A adrenalina é vida, ela salva a vida. O maior erro da galera é não aplicar por medo de acontecer alguma coisa, então acaba hesitando em utilizar. Mas é muito pior você perder o paciente por ter medo. Então é melhor agir. Ah, mas você está falando de adrenalina e a única coisa que eu conheço de adrenalina é que tem no meu anestésico vasoconstritor, porque ela é vasoconstritor. Então eu vou te contar aqui por que a adrenalina ela é essencial, galera. A adrenalina ela é o único medicamento capaz de reverter de maneira assim rápida e iminente os efeitos da anafilaxia. É a sua maior arma contra as alergias, tá? Ela age em múltiplos sistemas ao mesmo tempo, tá? Por isso que ela salva. Então vamos lá, quais sistemas ela vai agir na hora que você já aplica? O cardiovascular vai aumentar a pressão arterial ali na hora e vai forçar que o coração contraia. Então você não vai ter uma parada cardíaca quando o seu paciente recebe adrenalina. O sistema respiratório tem uma broncodilatação imediata, ou seja, vai ficar mais tranquilo desse paciente respirar. Os vasos sanguíneos têm uma vasoconstrição. Lembra que ele tem no seu anestésico que vai causar vasoconstrição? Então ele vai causar isso nos vasos sanguíneos que a gente quer que ela cause isso. E vai ter uma resposta imune que vai reduzir a liberação dos mediadores, certo? Agora, qual que é a técnica de aplicação? O que você tem que fazer? O que você tem que ter? Concentração de 1 para 100 mil. 1 mg por ml, uma dose de 0,3 a 0,5 mg intramuscular. Aonde que eu posso estar aplicando essa adrenalina então no meu paciente, Cleber? Você pode aplicar na face lateral da coxa, no vasto lateral. Vou mostrar para vocês uma imagem, vou deixar aí no cantinho para você estar visualizando. Pode ser aqui. Viu onde é que é o vasto lateral da coxa? Então você vai aplicar aqui, meu amigo. Você pode repetir essa dose depois de 5 a 15 minutos, tá? Não tem problema você aplicar novamente, não tenha medo, cara, tá? A anafilaxia ela pode ser fatal se você não agir, então é muito mais importante e interessante você aplicar novamente caso você veja que esse paciente não está melhorando e está sim piorando. Então vamos para a nossa, teoricamente, prática aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Separei aqui 3 casos para me discutir com vocês, para me passar para vocês já com a conduta e os sinais que o paciente vai apresentar, tá bom? Vamos para o caso 1, que é a reação leve, tá? O paciente ele vai desenvolver manchas vermelhas no braço 5 minutos após a anestesia. 5 minutos depois que você colocou a articaína, o cara começa a surgir manchas que não estavam lá, tá? Urticária localizada, ele vai ter uma coceira, vai começar a coçar, mas ainda assim sem comprometimento respiratório. Então ele está conseguindo respirar tranquilamente, só que deu essas manchinhas depois que você aplicou a articaína no seu paciente, por exemplo. Não estou falando que a articaína causa isso, tá? Mas a lidocaína ela tem uma chance muito menor de causar alergia.
Só para vocês entenderem, eu tô pegando um exemplo prático, tá? O que que eu vou fazer, Kleber? Vai suspender o procedimento, administra um anti-histamínico oral que você deve ter no seu consultório aí e vai observar esse paciente por 30 minutos, tá? Com isso, você vai anotar no prontuário o que que você utilizou, preencher bonitinho e o que que aconteceu, o que que você fez que resolveu esse problema, certo? Agora, no caso 2, nós temos as reações moderadas, tá? O paciente relata um aperto no peito. Doutor, parece que eu tô sentindo um aperto no peito aqui, o lábio dele tá começando a inchar, né, de maneira crescente, não estava inchado, começou a inchar. Esse paciente, sinais, tá com dispneia leve, falta de ar leve. Ai, tô conseguindo respirar muito bem não, doutor. Taquicardia aumentada, se você tem aquele oxímetro que tem o que mede o batimento, também é interessante que você já consegue ver se você associa os sintomas, tá? O que você tem que fazer? Qual que é a sua conduta? Vai parar o procedimento, oxigênio para esse paciente, né? Já que ele está com a dispneia leve ali, vai ajudar bastante. Antihistamínico intravenoso, intramuscular, perdão. Se você tiver lá, você vai utilizar. Se não, não tem só o comprimido. Manda o comprimido mesmo. Vai preparar a adrenalina, já enche o tubete lá com a adrenalina, o que você tiver lá que você manipula a adrenalina e vai monitorar esse paciente de perto. Qualquer avanço, qualquer coisa, você vai aplicar adrenalina, né? Que ele já está entrando em anafilaxia neste caso, mas considere ligar para o SAMU. Ou você liga para o SAMU ou você leva esse próprio paciente. Eu, por exemplo, levaria. Tá? E o caso número 3 é o mais complicado, que é a anafilaxia em si, já é quando deu merda, meu amigo. O paciente ele tá sem ar, ele não tá conseguindo respirar de maneira nenhuma ou com muita dificuldade e uma queda abrupta da pressão arterial desse paciente. Hipotensão ali de 8/5, se você colocar para medir, palidez intensa e ele começa a ter até uma confusão mental. Então, o que eu vou fazer, Kleber? Adrenalina de maneira imediata, meu parceiro. Você vai colocar adrenalina nesse paciente, aonde eu ensinei para vocês, que eu vou deixar aqui, nesse músculo aqui, lembra? Vai aplicar essa adrenalina lá nesse paciente e vai acompanhar assim 5 a 15 minutos. Esse paciente não melhorou, você vai aplicar de novo, porque você não é frouxo, você está aprendendo aqui comigo que pode fazer isso. Oxigênio de alto fluxo, SAMU de maneira urgente. Posição supina e suporte vital. Posição supina é o paciente deitado retinho, perninhas levantadas, porque caiu a pressão desse paciente, e suporte vital nesse paciente, certo? Então, novamente, batendo na tecla dos sinais que você tem que prestar bastante atenção. Manifestações cutâneas, urticária generalizada, angioedema, prurido intenso, eritema difuso, sensação de calor. Tá? São informações que você consegue visualizar. Sensação de calor é que o paciente vai te informar. As manifestações respiratórias, a dispneia, né? A falta de ar, sensação, doutor, minha garganta está fechando, rouquidão, esse paciente vai ter uma dificuldade de falar, vai apresentar uma tosse seca e persistente, tá? Sibilância e estridor. Manifestações cardiovasculares, taquicardíaco, hipotensão, palidez, o paciente vai estar branco, meu amigo, o lábio branco, vai suar frio, o pulso dele você vai sentir, vai estar fraco e filiforme, a tontura e até mesmo a síncope, que é o desmaio. E as manifestações neurológicas, ele vai ter uma ansiedade, né? Porque se ele está passando por isso, ele vai sentir uma ansiedade, sensação de morte iminência, confusão mental, tá? Perda de consciência ali progressa, e convulsões nos casos mais graves eles podem atingir, né? Podem ter convulsões. Quando tiver ali a junção, né? Por exemplo, manifestações cutâneas e neurológicas ao mesmo tempo, né? Você já vai identificar isso como caso grave, como anafilaxia em si. Então você já vai tratar como se fosse anafilaxia do jeito que eu ensinei para vocês nos slides anteriores, certo? Putz, doutor, essas aulas suas só me passaram medo, mas é para passar medo mesmo, né? Porque se você for salvar uma vida, eu fico muito feliz que eu tô te passando medo. Então, o que eu tenho que ter no meu consultório para evitar a grande maioria dos problemas, galera? Adrenalina, você vai evitar esses problemas de alergias, antihistamínico de maneira injetável, que você tenha um treinamento para executar, corticoides injetáveis, oxigenação portátil também vai te ajudar a salvar a vida.
material de via aérea, por exemplo, cânula de Guedes, vou deixar uma imagem aqui, a bolsa, válvula, máscara, seringas e agulhas, no caso específica para intramuscular, esfigmomanômetro e estetoscópio para você averiguar possíveis reações que estão acontecendo no seu paciente. Preparação do seu time é fundamental, treinamento semestral cada 6 meses, até porque troca muito funcionário, aqui no Brasil tá foda funcionário, não sei se vocês concordam. Simulação prática de anafilaxia, isso aí, corpo de bombeiro, geralmente você pode tentar contatar, que às vezes eles passam esses cursos para vocês, tá? Mas todos devem saber localizar onde estão os medicamentos também, onde é que está o antistamínico, doutor, onde é que está a adrenalina, tá? É um protocolo que esteja visível e escrito, cara, não tô no meu consultório lá, a minha doutora tá lá, eu não fiz o curso com ela, mas ela tem um checklist lá, pode ser dentro da maletinha que ela consegue seguir, só ler e seguir o passo a passo. Número de emergência de maneira fácil, isso aí é tranquilo, e delegação clara de função na emergência. O que é a delegação? Eu vou tomar conta do paciente, você vai pegar a maleta e a secretária vai ligar para o SAMU, por exemplo, né? E é interessantíssimo a gente dar uma verificação mensal da maletinha, vai que tem algo que está sendo vencido, né? Vai fazer um checklist de emergência, essas coisas para você manter tudo fluindo e funcionando de maneira adequada, certo? Lembre-se, meu querido cirurgião e cirurgiã, a diferença de quem salva e quem assiste é só o preparo, tá? Agora você sabe, você que viu essa aula e viu as outras aulas, você sabe reconhecer reações leves, conhecer e diferenciar leves de moderadas e de graves, você sabe o protocolo de emergência básico padrão, aplicar a adrenalina com segurança porque ela é segura e vai salvar a vida, e você vai prevenir grandes alergias, tá? Tudo isso você viu nessa aula de maneira resumida, tá? E espero que vocês continuem assistindo, nós estamos terminando já esse conteúdo aí de Andrade que é interessante e salva a vida, tá bom? Então aquele abraço, muito obrigado por virem até aqui.